Esse é um dos vídeos mais esperados que eu tava mais ansiosa para gravar para vocês, porque sim, o que emagrece é o déficit calórico, não é cortar o pão, não é cortar o chocolate, não é dieta da carne, dieta do ovo, dieta detox, que não existe inclusive, mas enfim, é o déficit calórico que faz o negócio acontecer, é o segredinho do processo de emagrecimento, mas aqui nesse vídeo tem um porém, eu vou te ensinar a fazer um déficit calórico que emagrece de verdade, do jeito certo, sem fazer dieta restritiva. Quer saber? Fica aí comigo. Você entendeu o que eu vou te passar aqui, você nunca mais vai precisar fazer uma dieta restritiva na sua vida. O que eu vou te ensinar aqui é como funciona o déficit calórico e o como você vai burlar as regras do déficit para conseguir emagrecer de verdade. Então isso aqui é uma estratégia que funciona para a sua vida. Nunca mais você vai fazer uma dieta ruim dessas de passar fome. Você com certeza vai conseguir emagrecer tudo que você precisa, passar o seu processo de emagrecimento de uma forma mais leve, inclusive sem passar fome, sem sofrer, né, como eu falei, sem fazer a dieta restritiva, e não vai mais precisar pensar nessa questão aí de fazer restrição, de déficit calórico de uma forma ruim e sofrida. Para começar, vamos entender o que é déficit calórico. Basicamente, se você consome 3.000 calorias, porém gasta apenas 2.000 calorias, você está com um déficit positivo, aí nem é déficit, você está com um saldo positivo de 1.000 calorias. E essas 1.000 calorias vão lá para sua reserva de energia, suas gordurinhas. Se você consome 1.500 calorias por dia, mas gasta 2.000, esses 500 calorias você vai tirar da sua reserva. É a mesma lógica com dinheiro, por exemplo, se você tem um dinheiro guardado lá no banco. Se você gasta mais do que você está consumindo, se você gasta mais do que entra, o saldo diminui. E é aí que o processo de emagrecimento começa a acontecer. Então, déficit calórico é basicamente números. Só que déficit calórico não significa viver passando fome. Se você consome muito mais do que você precisa e você vai precisar fazer um déficit calórico, você precisa usar isso de forma inteligente. De que forma? Conhecendo os alimentos, conhecendo as calorias e os nutrientes dos alimentos. Porque você pode fazer um déficit calórico comendo comida de verdade, comendo chocolate, comendo pão, comendo pizza, tomando até refrigerante zero ou não. E também pode fazer um déficit calórico vivendo à base de ovo e salada. Tudo vai depender de como você está usando esses alimentos, principalmente da quantidade e do contexto que esses alimentos estão inseridos no seu dia a dia. Precisa criar um saldo negativo de calorias no seu corpo de uma forma inteligente. E é aí que entra o principal problema das dietas malucas, das dietas restritivas que a gente vê por aí na internet. Pois a maioria delas prega o déficit calórico de uma forma praticamente impossível de se manter, que é, por exemplo, uma dieta de 1.000 calorias, que já é um déficit calórico muito acentuado, muito grande, e que eu já vou explicar para vocês o porquê que não funciona, mas que é baseado a ovo e salada, por exemplo. Aí você faz uma semana, fica morrendo de fome no final de semana, não aguenta mais comer só aquilo, tá morrendo de vontade, inclusive, de comer outras coisas diferentes, e aí você não aguenta, desiste. E aí o que você acha? Que você não consegue emagrecer, que você não é capaz de emagrecer, sendo que você só estava usando o método errado, o jeito errado de fazer déficit calórico. Então já temos aí o primeiro ponto que você precisa quebrar de crença em relação a déficit calórico. Não adianta você fazer um déficit calórico exagerado. Hoje digamos que você está comendo umas 3.000 calorias por dia, ou seja, você não está nem prestando atenção no que está comendo, às vezes está até passando disso, nunca nem mediu o quanto de calorias você consome. E aí do nada, de hoje para amanhã, você vai fazer uma dieta de 800, 1.000 calorias. Isso muitas vezes não é nem o que o seu corpo precisa para viver, para bater o coração ali, para fazer o sangue oxigenar, quem dirá para fazer o restante das atividades do seu dia a dia. E aí o que vai acontecer? O seu cérebro vai ficar focado em comida o tempo todo, porque ele precisa de energia para viver. E aí ele vai ficar te mostrando aquilo o tempo todo, eu preciso de comida, você vai sentir fome o tempo todo, vontade de comer coisas o tempo todo, vai entrar lá no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, só vai ver receita de comida, vai ficar com aquilo o tempo todo na cabeça. E aí isso vai inclusive incentivar que você desista, que você acabe parando de fazer essa dieta. Então o déficit calórico precisa ser, primeiro de tudo, equilibrado. Ele precisa fazer sentido para o seu processo de emagrecimento. Geralmente, como nutricionista, a gente faz uma redução aí, em média de 500 até 700 calorias por dia. Ou seja, jamais vai chegar a fazer uma dieta de 1.000 calorias por dia.
Inclusive, eu tenho pacientes que emagrecem fazendo dieta aí de 1.900 até 2.000 calorias por dia, claro que dentro do processo ali, porque baseado com o que ela estava consumindo, aquilo faz sentido, está em déficit, tá tirando calorias ali daquela continha que eu fiz para você agora há pouco, e ela tá emagrecendo comendo muito bem. Então, isso é individualizado, o déficit calórico precisa ser de uma forma que você consiga perceber resultado, mas não pode ser tão exagerado. Até porque se você exagerar demais, o teu corpo vai entrar num estado, como eu te falei, de alerta em relação à comida. Você só vai pensar nisso o tempo todo e tudo que você estiver consumindo, ele vai direcionar para viver, para sobreviver. Ele vai não vai gastar aquela energia, ele vai guardar. É como você, quando você recebe um dinheiro e você tá zerado e aí você fica meio com medo de gastar. É nessa lógica, você vai guardar porque pode acontecer um imprevisto e você não ter de novo aquele dinheiro no mês que vem. Nosso corpo pensa dessa forma em relação às calorias. Outra coisa que você precisa normalizar é que vão ter dias que você vai acabar comendo um pouquinho mais do que outros. Então, mesmo estando em déficit calórico, vai ter dias que você vai comer uma sobremesa, vai ter dias que você vai sentir menos fome, não vai comer tanto. E esse equilíbrio precisa acontecer. Você nunca vai conseguir comer certinho, igualzinho todos os dias. Inclusive, dentro do processo de emagrecimento, esse déficit e esse controle de calorias também acontece. Por exemplo, quando eu costumo traçar uma linha para você entender. Quando você está consumindo muito acima das calorias que você precisa e você está acima do peso, vamos colocar aqui 3.000 calorias de exemplo, tá? Você está ali consumindo 3.000 calorias. Para você emagrecer, você precisa fazer o déficit calórico equilibrado. Então, digamos que você vai lá para 1.500 calorias. Aí você vai ficar um tempo consumindo 1.500 calorias. Opa, chegou no seu peso ideal, no seu resultado, no que você buscava em relação ao seu corpo. Não preciso mais fazer déficit calórico. Por quê? Se você continuar fazendo déficit, você vai emagrecer mais. E você, não, já cheguei onde eu quero, não preciso emagrecer mais. Aí o que você vai fazer? Você não vai voltar para 3.000 calorias, senão você vai voltar a engordar. Você vai voltar lá onde você estava. Você vai voltar para uma média, digamos que de 1.700 calorias. E aí você vai fazer o seu processo de manutenção dentro disso. Ou seja, essa linha não é reta, não é linear, você não vai ficar em déficit calórico o resto da vida, mas também não vai voltar ao que você fazia antes em relação às calorias. Inclusive em hábitos também. Inclusive, eu já falei sobre isso num outro vídeo, que é em relação à alimentação intuitiva. Você não vai ter a mesma alimentação que você tinha antes de emagrecer, mas você vai fazer um equilíbrio do que você fazia com o que você faz hoje, para não viver em restrição excessiva, mas ter uma manutenção que deixa você viver, deixa você consumir o que você gosta, ainda estando numa questão calórica ali, porque não é mais um déficit, né? Mas estando com as calorias ajustadas para que você se mantenha naquele peso com os hábitos que você tem hoje. E é dessa forma que você vai conseguir emagrecer sem precisar começar de novo toda segunda-feira, sem precisar fazer uma restrição excessiva, basicamente organizando as suas refeições, tendo controle no que você está consumindo em excesso, não tendo isso disponível o tempo todo para que você não caia em tentação, tendo alimentos saudáveis dentro da sua vida, da sua rotina, da sua casa. Isso é uma organização alimentar, equilibrando no que você está comendo e entre os macronutrientes principalmente, né? Então, tendo ali carboidrato, tendo proteína, tendo gordura boa, tendo bastante fruta na sua alimentação, verduras, aquela base que a gente já conhece, sabe? É isso que você vai fazer para conseguir emagrecer fazendo o déficit calórico equilibrado. Principalmente se organizando, equilibrando esses nutrientes e as calorias, sem exagerar, sem fazer aquela restrição excessiva e principalmente sem ficar se sentindo culpada porque comeu, porque cada dia conta, cada dia é diferente dentro do seu processo de emagrecimento, nunca vai ser igual, mas você sempre tem tempo de voltar para o processo se alguma coisa sair ali do planejado. O que eu quero te ensinar com tudo que eu falei até agora é que o que emagrece de verdade é o déficit calórico, a gente não tem como fugir disso. É tipo 1 mais 1 é igual a 2. Mas isso não precisa ser sofrido, isso não precisa ser um castigo na sua vida, sabe? Ele pode acontecer de uma forma organizada, com uma rotina mais leve, como eu ensino, inclusive no meu protocolo que tá aqui abaixo para você conhecer um pouquinho mais. Você pode emagrecer de uma forma leve, tendo a sua vida real com o que faz sentido para você e sem precisar ficar achando que você não consegue porque você está comendo pão no café da manhã. Você entende isso de uma vez por todas, você para de sofrer, começa a fazer do jeito certo e começa a entender, pegar gosto pela coisa, começa a ter constância no seu processo de emagrecimento, começa a ter constância nos seus hábitos diários. E é aí que o segredo realmente é revelado, porque o que emagrece de verdade é a constância, é continuar fazendo o que tem que ser feito todos os dias e ajustando dia a dia o como você está se relacionando ali com a comida para se manter constante no que faz
emagrecer de verdade, que é o déficit calórico. Falar sobre déficit calórico é muito importante porque é o que realmente traz o emagrecimento verdadeiro e definitivo, mas é um assunto que dá pano pra manga, né? Então comenta aqui abaixo o que você achou desse assunto, o que você achou do que eu trouxe aqui nesse vídeo, se você acha que faz sentido, se você já passou por alguma experiência parecida com o que eu falei aqui. Eu vou adorar que a gente continue esse assunto aqui nos comentários, porque infelizmente não cabe tudo que eu queria te falar aqui num vídeo curto, mas eu vou trazer outros vídeos aqui no canal se isso fizer sentido para vocês, principalmente porque o que faz sentido para mim aqui produzindo conteúdo é que isso que eu tô te trazendo funcione para você, te ajude de alguma forma, mude a chavinha aí na sua cabeça de alguma forma e faça com que isso se traduza na sua realidade para uma vida mais leve, uma alimentação mais leve, sem sentir culpa porque tá comendo e até mesmo um processo de emagrecimento que funciona de verdade, tá? Então, nos vemos no próximo vídeo, mas não esqueça de deixar aqui o teu like e o teu comentário pra gente continuar o assunto.